A dona Marli acabou de dar o testemunho e ela falou de uma liderança ajustada e uma liderança desajustada, certo? Quem percebeu isso? Então você precisa saber liderar. E eu estava conversando com um amigo meu, é um dos maiores professores de liderança deste país, e nós falávamos sobre ser um líder eficiente, e nós comentávamos que a dona de casa é um exemplo de liderança, sim ou não? Para uma dona de casa ser bem sucedida, ela precisa saber liderar a casa. É uma líder que precisa dessa qualidade. Ela tem que liderar finanças, ela tem que liderar tarefas, ela tem que liderar filhos e ela tem que inspirar pessoas. Ela precisa inspirar pessoas, que são algumas das qualidades do líder. A dona de casa precisa ser uma líder. Para ser uma dona de casa eficiente, ela precisa ser líder. Diga líder. Líder. O homem, independente se ele tem um cargo de liderança numa empresa, numa igreja, seja a área que você atuar, um bom pastor, aliás, para ser um bom pastor, precisa ser um bom líder. Para ser um bom diácono, precisa ser um bom líder. Para ser um bom taxista, precisa ser um bom líder. Independente se você está empossado como líder ou não, mas muito maior quando você foi empossado como líder. Você vai ter que liderar e liderar bem. E como eu sei que eu tenho um chamado para ser líder? Vamos para a palavra? Êxodo capítulo 31 diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência e de todo o artifício, para trabalhar, para inventar invenções em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu o tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Ok? Então percebemos aqui, e é isso que eu quero comentar com você hoje. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós. Eu tenho um chamado, você tem um chamado, a minha esposa tem um chamado, o vizinho tem um chamado. E quando nós falamos chamado, ele não é apenas o chamado ministerial. Dentro do chamado ministerial existe o chamado individual de cada um, porque a pessoa estava dentro do chamado, ela descobriu o chamado dela, ela descobriu, nós chamamos isso de propósito de vida, a missão dela aqui na terra. Deus determinou para mim algo que somente eu vou desenvolver. Isso é muito profundo. Propósito de vida e missão. Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Por que Deus te colocou aqui? Você está aqui na face da terra para resolver problemas numa determinada área, nesta terra, na vida de pessoas. Você já parou para pensar qual é o seu propósito? Sim ou não? Não? Quem já parou para pensar sobre o seu propósito aqui? Quem nunca, com toda sinceridade, nós estamos numa escola do Espírito Santo, quem nunca nem pensou e nem ouviu falar nisso? A grande maioria. Tem gente aí que não pensou nada. Então é preciso que você participe. Você está dando informação, feedback para você mesmo. Então é importante você saber qual é o meu chamado. E como que eu descubro o meu chamado? Deus vai falar no teu coração o que Ele quer que você faça.
Deus fala no teu coração o que Ele quer que você faça, e quando Ele fala e você descobre o teu verdadeiro propósito de vida, você se torna um sucesso. Diga sucesso. Pastor, como é que eu vou saber o meu propósito e o meu chamado? Se você ficar atento, é Deus quem acha você no dia que Ele quer que você coloque em prática o que Ele preparou para o seu chamado. É Deus que te acha. Eu comecei fazendo tantas coisas na minha vida. Eu já fiz tantas coisas na minha vida, tantos trabalhos. E um dia eu descobri o que Deus queria para a minha vida. E olha, eu tentei fazer diferente, mas para todos os lugares que eu ia, Deus dizia: não, eu te quero aqui. É aqui que eu quero você. É neste lugar que eu te quero. É nesta função que eu quero você. O meu chamado. Aí você vai dizer: ô pastor, qual é o teu chamado? Irmãos, o meu chamado é instruir pessoas. O meu chamado é transferir conhecimento, seja ele dentro da Bíblia, seja ele em qual for outra área. É o meu trabalho, instruir pessoas, orientar pessoas. Esse é o meu chamado. Fazer a vida das pessoas melhor, fazer a pessoa descobrir o seu verdadeiro propósito de vida, fazer a pessoa informar as pessoas como que elas deixam a vida de pecado e se tornam um filho de Deus. É o meu chamado, é esta função que Deus quer que eu faça aqui. E você pode ter certeza que fazendo o que Deus quer, você sempre vai ser bem sucedido, embora a olhos humanos, em alguns tempos ou em determinados tempos, possa parecer que não está sendo. Lucas 5, versículo 1, vamos lá. Hoje é dia de sabedoria, diga sabedoria. Já dizia o professor: aquilo que eu não faço é porque eu não sei, porque se eu soubesse, eu faria. Então vamos aprender como fazer. Lucas 5, nós vamos ver aqui um exemplo de chamado. Capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Até aqui tá bom. Vamos para o versículo de número 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás o quê? Pescador de homens. Aqui Deus revela para o Pedro qual era o verdadeiro propósito de vida. O que é propósito de vida? É você fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Pedro não foi criado por Deus para pescar peixes. O Pedro era um pescador, já estava bem próximo do propósito de vida dele. E aqui Deus revela para o Pedro o verdadeiro chamado dele: olha, você não será mais pescador de peixes, mas daqui em diante você vai pescar o quê? Homens. Se você ficar atento, se você perguntar para Deus, se você estiver no lugar que Jesus está, que é na palavra, Ele vai te revelar o que você deve fazer. Vai ser fácil a sua caminhada? Eu te digo que não, como não foi fácil a caminhada do Pedro. Por quê? Preste atenção. Irmãos, nós levantamos uma igreja de pessoas inteligentes. Diga inteligente.
Diga, eu sou inteligente e quero ser mais inteligente. Não uma igreja de fanáticos, mas uma igreja de pessoas que entendem a palavra de Deus e entendem o seu lugar neste mundo. Isto é evangelho com inteligência, inteligência bíblica. Você não vai receber o teu chamado e já sair realizando o que você precisa fazer. O Pedro recebeu o chamado e o Pedro não já saiu. Ei, pessoal, vem cá, vem, olha, vamos se converter a Cristo, vocês são pecadores. Não, o Pedro recebeu o chamado. Ok, a partir de agora você será o quê? Pescador de homens. O Pedro agora tinha que entrar para a escola e aprender. O Pedro precisava ser instruído no seu chamado, e você tem que estar atento. Para que você seja bem sucedido, você precisa ser instruído no seu chamado, naquilo que você percebeu que Deus tem para você. Você precisa ser instruído. O Pedro agora começa a seguir quem? O mestre, o professor. Com quem que você aprende? Com alguém que é bom, com alguém que sabe, com alguém que tem conhecimento suficiente para te instruir e te levar ao lugar que você precisa e que você deve chegar. Mateus capítulo 16, 13. Volta aí um pouquinho na Bíblia. Mateus 16, 13. Nós vamos ver aqui o Pedro na escola. Olha que coisa bacana. 16, Mateus 16, 13. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro passa aqui pela primeira prova na escola do seu treinamento como líder. Você vai observar que Jesus separa o Pedro como líder. Pedro estava num grupo de 3 pessoas, mas Jesus diz que vai transformar quem em pescadores de homem? O Pedro. Os outros 2 continuaram seguindo, mas Jesus já bota os olhos no Pedro como líder. O Pedro está sendo preparado como líder. Agora, o Pedro passa pela primeira prova da escola. E olha, nós não queremos passar por provas. Normalmente nós não queremos passar. Mas está muito difícil, está muito apertado, eu não estou ganhando dinheiro, o dinheiro está curto, o dinheiro não está dando. Você está na escola, você está sendo preparado para ser um líder de sucesso, uma líder de sucesso, para fazer a diferença. Quando eu falo liderar, são aqueles que estão no topo. O líder sempre está acima. Aquele que está embaixo vai ter que olhar para cima para falar para ele, para falar com ele. O líder sempre vai estar acima, e não no sentido de ele ser arrogante, mas na hierarquia ele está acima. E o Pedro foi chamado como líder. Ele vem agora para a primeira prova. Veja bem, olha aqui o que Jesus pergunta para ele: e vós, que dizeis que eu sou? Ou seja, teste de conhecimento. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O Pedro passa imediatamente na primeira prova, como líder, ou seja, prova de conhecimento espiritual, de entendimento das coisas celestiais. Por quê? Para que você seja bem sucedido, existem 2 áreas que você tem que estar bem instruído. Você tem que estar instruído espiritualmente e fisicamente. Diga espiritualmente e fisicamente. Se você adquirir muito conhecimento físico e você não tiver conhecimento espiritual, você vai acabar dando com os burros na água. O conhecimento racional sem o conhecimento espiritual vai causar uma série de perdas. O Pedro agora passa na primeira prova. Vamos para a segunda. Versículo 18.
Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Pedro é aprovado na primeira matéria espiritual, ali Jesus estava levantando ele como líder. Só se dá a chave da empresa para quem é? Para o chefe, para o líder, para quem comanda o setor. E Jesus estava dando as chaves do reino dos céus aqui na terra para o Pedro. O Pedro ali estava sendo levantado como cabeça. Você tem que entender, para você ser um sucesso, você precisa ser cabeça. Diga, ser cabeça. E não cauda. Por quê? Para você ser um sucesso, você precisa vender, você precisa saber vender, você precisa saber negociar, você tem que entender de logística, você tem que entender de uma série de coisas no setor que você está liderando. Para você ser um pastor líder, você precisa ter vida espiritual, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer teologia, você precisa conhecer de relacionamento intrapessoal, interpessoal, você tem que ter controle emocional, você tem que ter autocontrole, empatia, uma série de qualidades se você quiser ser um líder, um pastor líder. E muitos acham que, não, vamos lá, vamos liderar, vamos embora, é assim, é no pau e na paulada. Não! O Pedro agora é empossado como líder. E o Pedro saiu arrebentando, nós vamos ver que não, que ele continua na escola. Diga, na escola. Olha que coisa bonita que está a igreja. Vocês na escola, aprendendo matérias necessárias para você crescer. Você tem recebido instruções do Espírito Santo, como você está recebendo hoje, na área espiritual, mas hoje vem um alimento. O Paulo disse assim para a igreja: olha, e eu fico admirado que eu ainda não posso dar um alimento sólido para vocês. Tem que dar só leitinho, papinha. Não, chega uma hora que a igreja precisa de um alimento sólido. Você saber realmente a tua posição, o teu chamado, o que você vai fazer para que você possa crescer de maneira consistente. Vamos lá. Mateus, capítulo 26, 69. Mateus 26, 69. O Pedro é levantado como líder, e o Pedro agora levanta a cabeça e está firme. Diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada. Disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Veja bem, o Pedro aqui, ele entra num descontrole emocional. Irmãos, uma coisa que a igreja precisa aprender nos dias de hoje chama-se controle emocional. Muitas das vezes a pessoa perde o controle por pouca coisa. A mãe perde o controle com o filho, com a filha, agride. O marido perde o controle com a esposa, agride desnecessariamente. Às vezes uma coisa que com uma pequena conversa resolveria. Agride as pessoas, agride a si mesmo. A pessoa acaba ficando triste, depressiva, causando doença em si própria. Toda doença tem
um fundo emocional. Todas as doenças têm um fundo emocional. Controle emocional. O Pedro não teve resiliência, chama-se resiliência. O que é resiliência? A capacidade de agir no meio ou em meio à pressão emocional. Ah, mas não foi só um momento. Aquele mesmo que passou no teste espiritual, no teste físico, ele foi reprovado. Lembra? E o que eles dizem de mim? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Nota 10 espiritualmente. Na hora da pressão física, o Pedro foi reprovado. Para ser um grande líder, você tem que ter uma das qualidades: autocontrole emocional. Diga autocontrole emocional. Resiliência. Empatia. O que é empatia? Na Bíblia é fácil. Jesus diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Em coach, é colocar-se no lugar do outro, que é a mesma coisa. Colocar-se no lugar do outro e sentir a pressão que ele está sentindo, sentir o problema que ele está sentindo, sentir a tristeza que ele está sentindo, sentir a dor que ele está sentindo. Procurar, da melhor maneira possível, auxiliá-lo na sua necessidade. Isto chama-se empatia. Jesus não jogou o Pedro na rua. A paciência de Jesus. Não. Por que Jesus tem paciência? Porque ele sabe que entre a revelação do chamado e na caminhada, na preparação para que você exerça aquilo que Deus quer que você faça, existe um processo. E o que é processo? Todo processo tem começo, meio e fim. Conclusão. Existe um processo. E nós só podemos passar por esse processo quando nós temos consciência daquilo que eu fui feito para fazer. Hoje eu quero que você reflita. Eu fui feito para fazer o quê? Existe uma série de dicas que dá para você descobrir. Não dá tempo, hoje não dá tempo de eu passar com você, mas quem sabe, se você vier de segunda-feira, na sequência, na quarta, no domingo, a gente vai continuar, você descobrir para que eu sirvo de fato e de verdade. Quando Deus, naquela hora que a minha mãe estava para dar à luz da minha pessoa, Deus me chamou e me deu as nações. O que Deus falou naquele momento? João, eu estou te mandando para as nações para você. No meu caso, João, você pode pular para onde você quiser. Eu vou te dar as nações para você instruir pessoas. Você vai começar fazendo um monte de caca, tudo torto, tudo errado, depois vai melhorar um pouquinho, depois quando você estiver lá na porta de Jerusalém, você já vai estar um tiquinho melhor, mas você vai continuar evoluindo, para instruir pessoas, dizer para elas que a vida delas pode ser muito melhor do que está neste momento. Acredite, meu irmão, a tua vida pode ser muito melhor do que você está neste momento. A tua vida pode ser um verdadeiro sucesso, independente do que está lá fora. Não jogue a culpa, não atribua a culpa. Olha, é a crise, é o Temer, era a Dilma, vamos tirar a Dilma, tiraram a Dilma, entrou o Temer, mudou alguma coisa? Antigamente era o governo militar, tiraram o governo militar, colocaram outro tipo de governo, melhorou? Era o Sarney, o problema do Brasil era o Sarney, tiraram o Sarney, melhorou? Tiraram a Dilma, colocaram, vão tirar o Temer vai vencer o tempo, vão tirar o que vai acontecer, você acha que vai melhorar? Não, mas você pode melhorar, porque quem vai melhorar não é o governo, quem tem que melhorar é você. Quando você entende que você tem um chamado, que você tem uma função, que Deus, não é a que você escolheu, mas a que Deus preparou para você, irmãos, você vai ser como Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser bem sucedido.